Olá, eu sou a Silvia Nolasco e eu vou conversar um pouquinho com você sobre multidimensionalidade humana. Mas para nós conversarmos a trabalhar a multidimensionalidade humana, é muito importante que a gente possa fazer as pazes com uma instância importantíssima de nossas vidas e que todos nós conhecemos, o nosso famoso ego. E você sabe quem é o ego? O ego é a instância organizadora da nossa psique. É verdade, você já ouviu falar em id, ego, superego? Id seriam as instâncias do nosso mundo avernal, seriam os nossos instintos, né? O ego seria o mediador e o superego seriam todas as nossas estaria no campo das nossas regras, combinações e atuações. Na verdade, se nós vamos nesse momento modernizar esse conceito, nós vamos resumir tudo isso ao ego, né? O ego é uma instância organizadora, uma instância que nos coloca, em princípio, em estado de alinhamento dentro da nossa existência humana na Terra. Alinha a mente, né, o corpo, alinha a mente, o corpo e o espírito, entre aspas, porque o ego não faz conexão com a multidimensionalidade. O que faz a conexão com a multidimensionalidade é o nosso coração, é o nosso eu superior, é a nossa glândula pineal cheia de cristais de apatita. O nosso ego é apenas um organizador e, na verdade, o grande atrapalhador de todo o processo multidimensional em nossas vidas. Quando nós queremos viver o simplesmente seja, sincronicidade cósmica, seguir os sinais, meu Deus, se você não fizer as pazes com o seu ego, não tirar o ego do espaço de diretor da empresa chamada sua vida, o ego vai atrapalhar bastante e você não vai conseguir fazer este movimento naturalmente, com suavidade e sem sofrimento. O nosso ego é o grande algoz de todo o nosso processo evolutivo multidimensional e, mais do que isso, da nossa conexão com seres interestelares. É sério, o nosso ego, ele é literalmente apenas um organizador interno do nosso processo de pensamento e da ordem da vida. Mas o nosso ego se deu uma autarquia tão grande que ele se tornou um déspota esclarecido e ele é o grande ditador de todas as normas, as regras e das nossas vidas. Nós não nos damos conta disso, mas é exatamente assim que é. Se nós conseguíssemos acalmar o ego, mostrando para ele que ele tem uma importância sim, porque ele é um organizador, mas ele é só e única e exclusivamente um organizador. E aí, entendam que nós passamos para um simples organizador o papel de dirigente, de coordenador, de diretor da empresa. E é por isso que nós sofremos tanto com a influência negativa do ego. Porque o ego, na verdade, ele não tem competência para fazer o que ele está fazendo. Ele não tem formação, ele não tem competência, ele não tem como gerir e administrar as nossas vidas. Porque ele não tem formação para isso, ele é só um organizador. Então o que acontece? Quando mais nós nos entregamos a esse organizador no domínio e no controle das nossas vidas, pior nós ficamos. Ficamos mais doentes, ficamos mais infelizes, mais frustrados, mais irritados, mais críticos, mais julgadores, nada está bom, a vida fica preto e branco. Quando na verdade nós precisaríamos criar a consciência de fazer, como eu sempre digo, as pazes com o ego. Faça as pazes com o ego, negocie com ele, né? Ao invés de dizer para mim que se você encontrar com o seu ego na esquina, você vai acertar a cara dele, porque você já tomou consciência de que ele é um grande algoz da sua vida, você vai dizer, eu vou fazer uma reunião agora com o meu ego e vou trabalhar com ele essa dificuldade dele de querer largar o poder. Quando meu ego larga o poder sobre a minha vida e equaliza junto com todas as outras instâncias do meu ser, tudo fica mais fácil. Então, esse é o caminho que nós devemos seguir. O ego é um grande
não só algoz, mas ele é o boicotador maior de todo o nosso processo evolutivo. Dentro do ego tem regras, dentro do ego tem certo e errado, dentro do ego tem luz e sombra, dentro do ego pode, não pode, dentro do ego nós não podemos ser felizes, porque aqui nós viemos para pagar todos os pecados. Dentro do ego nós só podemos fazer escolhas que nos tornem os bonzinhos e que nós sejamos bons filhos aos olhos do Pai. O ego não tem culpa, ele é muito limitado, ele não tem condições de compreender a dinâmica multidimensional da existência, não só humana, mas a existência dos seres, da existência galáctica, da existência do universo. O ego não tem essa competência. Então, eu não brigo com o meu ego. Eu já entendi a dificuldade dele e faço sempre muitas negociações com ele. Por isso eu quebro muitos padrões, o que as pessoas normalmente às vezes não entendem, mas porque meu ego não tem ele já perdeu o cargo de diretor da minha vida, ele não dirige mais a minha vida há um bom tempo. Então é óbvio, né, que para as pessoas que ainda estão com o ego na direção das suas vidas, existem regras, existem o que é certo e o que é errado. Mas para quem já teve essa conversa com o ego e que já colocou o ego no seu devido lugar, as coisas ficam diferentes. Não tenha receio de conversar com seu ego, ele só lhe traz, com todo carinho que eu vou dizer isso, ele só lhe traz problemas. O ego, na verdade, se ele fizer a missão dele, que é ser um organizador do seu campo emocional, do seu campo mental, tá excelente, né? Ele faz um trabalho perfeito, maravilhoso, ele põe ordem na casa, mas ele não pode mandar, ele jamais vai poder ser o diretor da sua empresa. A sua empresa tem que ter um diretor de verdade. E nós temos um grande diretor, que é quem sabe, quem lê a essência do que acontece, que é o nosso eu superior. Só o teu eu superior sabe qual é o caminho a seguir. Teu ego não sabe. O teu eu superior sabe o caminho a seguir. Agora, é o próprio ego que, morrendo de muito medo que esse eu superior tome o seu lugar, te ajuda a usar várias máscaras diante da vida. E essas máscaras diante da vida fazem com que tu não viva a tua verdade, que tu viva um papel, que tu viva o que as pessoas esperam de ti. E mais uma vez, o ego está dominando o contexto. Então, quanto mais você validar a sua conexão com o seu eu superior, menos o ego terá a chance de dirigir esta empresa, que é a sua vida. Então, simplesmente respire e valide a importância da conexão com o seu eu superior. O seu eu superior sabe exatamente qual o caminho a seguir da verdade da conexão com a sua essência, né? Então, é por aí que você deve ir. Quando muitos clientes vêm para mim querendo definir o seu caminho a seguir diante da vida e cheio de racionalidades, como eu sou grafóloga, então vamos fazer uma grafologia, vamos fazer uma análise da sua personalidade, da letra. Vocês sabem o que eu faço? Eu indico um livro muito chavão escrito assim, O Teste da Paixão. Os clientes me olham assim, mas isso é um livro de autoajuda, desses livros? Mas que estranho isso. E eu digo, é isso mesmo. Vai ler e faça aí os temas de casa que esse livro está pedindo, que é o Teste da Paixão. O que você realmente gosta de fazer? O que é a grande paixão da sua vida? Você sabe por que eu faço isso? Porque nós precisamos nos conectar com o nosso coração e com o nosso eu superior. E aí, quando você entra na emoção do que realmente lhe faz suspirar, lhe faz sorrir com os olhos, aí você está saindo da aliança do ego, do que é certo, do que é errado, do que o pai e a mãe esperam de você, do que o seu companheiro ou sua companheira esperam de você, do que os seus filhos esperam de você, enfim, você está sendo você. E isto é harmonizar o ego. Não se deixe mais ser guiado pelo seu ego. Faça as pazes com ele. Explique para ele que ele mesmo, como ego, vai ser muito feliz
se ele ficar fazendo o que ele é de natureza competente e não ficar se colocando em lugares aonde ele mesmo vai se sentir inseguro e até muito infeliz. Claro, reverberando isso no seu dia a dia.